Pergunta 52 do Catecismo Maior. Pergunta 52 do Catecismo Maior de Westminster. Abra-o. Farei a leitura da pergunta e os irmãos leem a resposta. Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Resposta. Cristo foi exaltado na sua ressurreição, em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse metido, e o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo-se realmente unido à sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, por haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e por ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa, como cabeça da sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia. Bem, irmãos, eu pretendo fazer o que eu tenho feito com relação ao catecismo, nós trabalharmos as proposições que são dadas em cada resposta, mas hoje, antes de adentrá-las, eu pretendo fazer algumas considerações importantes que talvez eu não consiga entrar nas proposições hoje. Então, já estou ali adiantando aqui que provavelmente nós iremos ter pelo menos mais uma doutrina tratando da pergunta 52, provavelmente, certo? Pelo que eu preciso tratar aqui antes de falar dessas proposições, dessas respostas aqui que são dadas, ou da resposta como um todo que é dada aqui à pergunta 52. A primeira questão que eu quero considerar logo aqui para vocês, diante de vocês, é a fundamentação bíblica para a exaltação de Cristo. Nós vimos na última quarta-feira, lembrando que na última quarta-feira eu falei sobre a pergunta 51, mas só que foi algo bem en passant, bem breve. O nosso foco maior na quarta passada foi tratar ainda da última proposição da pergunta 50, da resposta à pergunta de número 50, falando ali sobre o significado de Cristo ter descido ao Hades. Mais uma vez, quero recomendar, se você não ouviu estudos que não estavam aqui, ouçam, e quem estava ou já ouviu, mesmo não estando, eu peço que recomende aos demais irmãos da nossa igreja para também ouvirem. Pois bem, na quarta passada, ainda assim, eu falei um pouco sobre a exaltação de Cristo. E você deve lembrar que essa exaltação, ela compõe pelo menos 4 aspectos: a ressurreição, a ascensão, a entronização, isto é, a ida de Cristo à destra do Pai, e, em quarto lugar, o seu retorno em glória. Nós vimos alguns versículos, pelo menos um versículo, um texto para cada uma desses aspectos da exaltação de Cristo. Portanto, nós temos, além desses textos, outros também que fundamentam muito claramente esta exaltação. Não é uma ideia elaborada por teólogos sem ter respaldo bíblico, mas é fundamentada na palavra de Deus. Hoje, apenas um texto eu quero citar para mais uma vez corroborar esse fundamento bíblico, exegético, de que há amparo na revelação divina na doutrina da exaltação de Cristo. Vá lá para Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Texto bastante conhecido, muito citado, que já foi pregado aqui nesse púlpito mais de uma vez, por mais de um pregador, já é diferente. Então os irmãos são bem familiarizados com esse texto, e ele é explícito. É daqueles textos que é muito claro, é como água cristalina, não tem o que questionar aqui o entendimento dessa passagem. A interpretação dela é muito fácil de nós entendermos. Veja, o versículo 9 de Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto, ele
é claro quanto à exaltação de Cristo por mencionar aqui a palavra, mas também pelo seu contexto. Se você lembra, o início do capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre, está fazendo uma exortação aqui ao amor fraternal, justamente o contexto de Romanos capítulo 12, que nós vimos agora há pouco, ele falando sobre essa união que deve, essa unidade que deve existir no corpo de Cristo, esse amor fraternal que deve fluir entre nós. E aqui no início do capítulo 2 de Filipenses tem a mesma ideia. Veja, o versículo 3 de Filipenses 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É nesse contexto que ele insere o versículo 5 como aqui uma entrada no exemplo de Cristo, para nós olharmos para Ele e nele nos firmarmos em como sermos humildes, em como nós devemos amar ao nosso próximo. E aí ele vai continuar do versículo 6 ao 8, mostrando aqui de forma resumida, é claro, o estado de humilhação de Cristo. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou em sua humilhação. E aí o versículo 9, ele traz essa ideia de contraste. Aquele que foi humilhado, aquele que esteve neste estado, nessa condição, agora está num estado de exaltação. Então, o contexto da passagem é muito claro também em mostrar o apóstolo Paulo exortando uma igreja a ser humilde, a amar o seu próximo, a pensar primeiramente no outro, antes de pensar em si, dar o exemplo de Cristo quanto à sua humildade, quanto à sua humilhação, e em seguida insere a sua exaltação. Qual foi o resultado? Essa é a ideia. Qual foi o resultado dessa humilhação de Cristo que ele fez? Ele foi exaltado. E o apóstolo Paulo, no versículo 9, destaca que essa exaltação não foi algo pequeno. A ideia aqui no original grego, o exaltou sobremaneira, é uma ênfase realmente que só cabe, só compete à pessoa de Cristo. Só Cristo é exaltado sobremaneira, dessa maneira aqui descrita. Só Ele tem o nome acima de todo o nome. Pois bem, Filipenses capítulo 2 é mais um texto, eu posso dizer dessa maneira, é o texto, do 9 ao 11, que mostra a doutrina da exaltação de Cristo, resumida, mas bem explícita diante dos nossos olhos. E aí você, como vimos na semana passada e veremos nas próximas quartas, perceberá outros textos bíblicos que vão mostrar os aspectos dessa exaltação, que compõem ressurreição, ascensão, entronização e o retorno em glória. Mas nosso ponto aqui hoje, meus irmãos, é focarmos na doutrina da ressurreição, esse primeiro aspecto aqui da exaltação de Cristo. Logo após a sua morte, a sua descida à sepultura, como vimos também na última quarta, esse período em que ele esteve na sepultura, o descer ao Hades, né, o estar ali na sepultura, compõe o seu último aspecto de humilhação. E o primeiro aspecto da exaltação é exatamente o aspecto da ressurreição, da sua ressurreição. Como eu falei, eu preciso tratar de algumas coisas sobre a ressurreição antes de falar das proposições que o catecismo traz aqui na resposta. E o que eu quero considerar hoje, especialmente, meu foco aqui, é mostrar a validade ou a legitimidade dessa doutrina à luz da palavra de Deus. Em outras palavras, a palavra de Deus, ela afirma categoricamente que Cristo ressuscitou. E eu quero mostrar isso, provando isso biblicamente. Mas antes de mostrar os textos que vão corroborar, ou as respostas que nós damos para fundamentar essa doutrina à luz da palavra de Deus, eu quero considerar com vocês as objeções. É claro que eu não serei exaustivo aqui, os teólogos levantam várias objeções que são citadas pelos oponentes, especialmente oponentes de linha liberal, os liberais, mas algumas aqui para os irmãos ficarem contextualizados e quando ouvirem esse tipo de coisa, estarem preparados para
responder. Vamos lá para algumas objeções à doutrina da ressurreição de Cristo. E nesse caso aqui, a ideia é aqueles que tentam explicar essa ressurreição, o fato da ressurreição, ao mesmo tempo que nega. É uma tentativa de explicar negando esta ressurreição. E a primeira objeção que eu cito aqui é uma objeção chamada de teoria da falsidade. Se quiser anotar, fique à vontade. A teoria da falsidade. Ela é bem clara. O que é que esses que defendem essa teoria afirmam? Eles afirmam que os discípulos praticaram de uma maneira deliberada fraude. Foi fraude. Eles roubaram o corpo do túmulo e depois saíram declarando que Jesus havia ressuscitado. Os soldados que vigiavam o sepulcro foram instruídos para fazer circular aquela história. Veja, a acusação aqui é bem grave, é bem séria. Aqueles que defendem essa teoria estão afirmando que houve deliberadamente, os discípulos quiseram fazer isso, eles decidiram fazer isso, eles foram fraudulentos, mentirosos. Roubaram o corpo e depois espalharam a história de que o Senhor havia ressuscitado. Essa teoria, essa acusação, ela foi defendida ao longo da história da igreja por liberais. Ao longo não, porque de forma geral, na história da igreja, essa doutrina esteve bem presente da ressurreição. Mas eu digo, especialmente do século XVIII para cá, principalmente, não que antes não tenha gente dito já isso, teve. Mas essa teoria, irmãos, ela é gravíssima. Porque além de negar a doutrina da ressurreição, ela está afirmando que o que os discípulos fizeram foi intencionalmente inventar uma história. Eles criaram aquilo. Ou seja, se essa teoria é verdadeira, necessariamente, não só a ressurreição é mentirosa, mas os discípulos são mentirosos, como um todo. E sendo estes mentirosos, eles tendo mentido acerca da ressurreição, o que então teria como sustentar, como seria possível sustentar o que eles falam acerca de outros assuntos? Se essa teoria é verdadeira, logo, não só podemos questionar a ressurreição, mas qualquer coisa dita pelos discípulos. Tudo que escreveram. Os escritos do Novo Testamento, eles não têm veracidade, ou pelo menos a gente pode questionar a veracidade deles. Se eles mentiram acerca disso, por que não podem ter mentido acerca de outras coisas? Se o cristianismo ele é baseado numa mentira, então o que é verdade do cristianismo? Se a ressurreição, que é uma doutrina fundamental da fé cristã, ela não é verdadeira, foi uma invenção, o que é que pode ser verdade? Tudo passa a ser questionado. Tudo não tem mais um fundamento sólido. Você percebe a gravidade de que é defender essa doutrina, essa teoria, as implicações disso? Segunda teoria, todas essas são absurdas, tá? Mas cada uma tem sua particularidade de absurdo. Veja essa segunda, a teoria do desmaio, que tem relação direta, claro, com a morte. Segundo essa teoria, o Senhor Jesus, ele não morreu de fato, mas apenas ele desfaleceu na cruz, embora se pensasse que ele estivesse realmente morto. Então, não houve morte na cruz. Os que defendem essa teoria dizem que Jesus ele desfaleceu. Ele de fato teve ali um grande sofrimento, ele passou por uma situação de quase morte, mas não morreu, não houve morte. Houve um profundo desfalecimento. E aí tem muitos problemas com isso. Para começar, que se nega a morte
de Cristo. Já tem um ataque aqui direto à doutrina da morte de Cristo. Cristo de fato morreu. A Bíblia afirma isso. Os apóstolos afirmam isso. Cristo morreu. Então se nega a morte. Para se negar a ressurreição, nesse caso aqui, se nega primeiramente a morte. Então ele nem morreu, muito menos ressuscitou. Duas doutrinas estão sendo negadas aqui. E aí as implicações disso, além de negar duas doutrinas fundamentais, repito, as implicações já são graves aqui, porque você nega a morte e a ressurreição. Logo ele morreu pelos nossos pecados, logo não houve expiação, logo não houve ali a propiciação, muito menos, repito, ressurreição. E o que foi que aconteceu depois? Se ele não morreu, o que foi que aconteceu? Ele permaneceu vivo, não foi isso? E para onde ele foi? Onde ele foi viver? O que aconteceu com ele depois daquele estágio de desfalecimento profundo na cruz? Então se levanta-se aqui muitas questões que são impossíveis de serem respondidas por aqueles que defendem essa teoria. É um absurdo. E a lança que o traspassou? Não o levou à morte? Os ferimentos? Nada daquilo? Percebe a loucura que é afirmar que ele simplesmente desmaiou? Terceiro, a teoria da visão. A teoria da visão. Essa teoria aqui se apresenta de duas formas. Primeiro, alguns falam de visões puramente subjetivas. Na excitação do seu estado mental, os discípulos se fixavam tanto no Salvador e na possibilidade do seu retorno a eles, que por fim pensaram realmente que o viram. A faísca foi lançada pela temperamental e excitável Maria Madalena, e logo a chama se acendeu e se espalhou. Veja, a ideia aqui é de uma espécie de surto coletivo. Como se eles, aqui nesse caso não seria uma tentativa de defender a ressurreição de Cristo desonestamente. Não é que eles estavam deliberadamente, foram lá, roubaram o corpo não é esse o caso. Essa aqui é um outro tipo de teoria. Eles, com sinceridade, acharam realmente ter visto algo. Uma espécie realmente de surto coletivo. E aí, mais uma vez, além de se negar a doutrina da ressurreição, o que é algo terrível, nessa negação que se faz, você tem vários problemas com o que a Bíblia diz. Eu não quero trazer agora, porque eu vou fazer isso daqui a pouco, mas os textos bíblicos que mostram a impossibilidade disso ser verdadeiro, porque muitas pessoas viram o Senhor. Muitas pessoas viram o Senhor. Puderam atestar que era algo real. Era algo real. Além disso, um argumento que é também muito forte para derrubar a primeira teoria, que é o seguinte. Na verdade, derruba todas elas, né? Mas especialmente a primeira. Como é que o que eles pregaram, ou seja, a doutrina da ressurreição, seja por conta de uma mentira inventada de forma deliberada, seja por uma questão ali de o Senhor desmaiou e ele não ressuscitou, e aí falaram, também inventaram aqui, ou nesse caso houve uma visão, como é que isso pode não ter sido verdade se muitas pessoas, inúmeras pessoas, morreram por causa dessa doutrina? Homens, mulheres, crianças, várias pessoas do povo de Deus perderam a vida por não negarem a Cristo, não negarem a sua ressurreição. Percebe a loucura que é você acreditar num negócio desse? Porque veja, se você inventa uma mentira, você cria uma mentira, como é que você
sendo desafiado a aprová-la ou a permanecer nela. Olha, se você não mudar o seu pensamento, você vai morrer por causa disso. Quem é que, inventando isso de forma deliberada, vai permanecer propagando a mentira? Não vai negar a mentira. É uma consequência lógica. Você inventou algo e estão te ameaçando de morte, se você não negar, você vai negar aquilo. A não ser que você não tenha nenhum amor pela sua vida. Ah, Alex, mas se foi um surto, então a pessoa estava perturbada mentalmente e ali... Peraí. Um surto de centenas de pessoas? Porque foram centenas de pessoas que viram o Senhor. Centenas de pessoas viram o Senhor ressurreto. E mesmo assim, preferiram pagar com a vida e não negar o que tinham visto. A quarta teoria, ela está ligada a algo que normalmente é muito levantado, a teoria mítica, tá? Ou as teorias míticas. Ela está ligada a algo que é muito falado, inclusive, de outras doutrinas, de outros assuntos, já desde a Antiga Aliança. Por exemplo, nesse caso aqui, eles falam que essa ideia de Jesus ter ressuscitado, isso foi algo que eles foram influenciados por conceitos pagãos, babilônicos, de outras religiões, de outros povos. Houve uma influência de fora do povo da aliança para dentro do judaísmo. Eu digo isso com relação a outros assuntos também serem atacados nesse sentido, porque, por exemplo, é o que acontece com relação à lei que Deus entregou na Antiga Aliança. Tem quem se oponha à lei de Deus falando isso. Olha, antigamente, se você for ver, outros povos tinham, como se a lei de Moisés, deixa eu colocar melhor, a lei de Moisés foi influenciada por outros povos, pela cultura de outros povos pagãos. Coisas que tem na lei de Moisés, isso tem na lei de outros povos pagãos. Como se isso desabonasse a lei de Deus. Quando, na verdade, o raciocínio é muito fácil de você responder. A Bíblia afirma que o Senhor Deus entregou, ou Ele gravou a sua lei no coração do homem, lá no Éden. Quando Deus criou o homem, no seu coração a sua lei já foi colocada, foi gravada. Então é natural que os homens, mesmo afastados do Senhor, caindo em pecado e se distanciando cada vez mais de Deus, manifestassem em alguma medida, em algum grau, a lei de Deus. Em suas culturas, em suas sociedades organizadas, mesmo a parte de Deus. E assim por diante. Então, o simples fato de você encontrar, deixa eu me refutar isso de uma forma ainda melhor, você encontrar numa cultura pagã algum aspecto semelhante, alguma coisa semelhante ao que o povo de Deus pratica, isso por si só não constitui aquilo como uma coisa pecaminosa, como uma coisa falsa, como uma coisa que tem que ser rejeitada, por si só, pelo simples fato daquilo ser praticado também por povos pagãos. Isso pode ser verdade, apesar de quem pratica, apesar de qual cultura esteja fazendo, abraçando. Então, isso é loucura, irmãos. Se atribuir falsidade e erro a algo simplesmente porque um povo pagão praticou ou fez, necessariamente. E isso é invalidar o que a própria Bíblia fala sobre a ressurreição do Messias. Ou ela não fala sobre isso desde a Antiga Aliança, que o Messias morreria e ressuscitaria? Pois bem, essas são algumas teorias que eu queria salientar aqui para vocês. Mas o meu ponto principal nesse momento é destacar o seguinte: que qualquer um, seja por qualquer uma dessas teorias, acreditando que os discípulos inventaram de forma deliberada, ou surtaram, ou sei lá, foram influenciados por paganismo, seja qual for a teoria que alguém seguir, mas que, em último lugar, ele acabe negando a ressurreição de Cristo. Quem faz isso, à luz da palavra de Deus, está negando uma doutrina basilar da fé cristã, o que significa necessariamente estar debaixo de maldição, anátema.
Essa é a condição. E aqui você não vai escutar, pelo menos não da minha boca, algo menor do que isso. Se você conhece o peso que tem anátema, você sabe o que isso significa. Quem nega a ressurreição de Cristo está debaixo dessa condição. Eu não estou falando aqui de doutrina secundária, de uma doutrina que nós podemos, no sentido de que é possível termos uma divergência teológica e ainda convivermos apesar dessa divergência teológica. Estou falando de algo que, se você negar, é inferno. É inferno. Não tem outra saída, não tem outro lugar, não tem. É inferno. Negar a ressurreição de Cristo é condenação eterna. Condenação eterna. Seja por qual for a teoria que o indivíduo caminhe e abrace essa negação. No seminário, isso ainda em Teresina, eu ouvi muitas vezes essa citação, e eu vou fazê-la aqui também para os irmãos, de um famoso liberal chamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, um liberal bastante conhecido, que negava doutrinas bíblicas, como, por exemplo, a doutrina da ressurreição. E era um indivíduo que, se você conversasse com ele, você ouviria ele falando, pelo menos dependendo do contexto, com um ar, com uma maneira até ortodoxa, aparentemente ortodoxa, de falar. Mas se você perguntasse a ele, peraí, Bultmann, você crê na ressurreição? Claro que eu creio na ressurreição. Você crê na ressurreição? Creio. Creio na ressurreição. E aí, não, mas peraí, então você crê que Jesus morreu e ao terceiro dia, pela manhã, cedo, ele foi ressuscitado entre os mortos? Não, peraí, isso não. Mas peraí, como é que você crê na ressurreição? Ele é o tipo de teólogo que crê na ressurreição como tendo acontecido no querigma. O que é o querigma? A pregação. Na pregação apostólica, Jesus ressuscitou. A mensagem dele permanece viva, os seus ensinos, seus princípios, o que os apóstolos depois difundiram, pregaram, anunciaram ao mundo a mensagem de Jesus, ele foi ressuscitado. Na mensagem. Quantas pessoas você pode encaixar nisso? Já parou para pensar? Quantos homens, quantas celebridades permanecem vivas nesse sentido? Na mensagem. Morreram, não ressuscitaram, mas permanecem vivos, porque ressuscitaram em seus ensinos, em seus legados, permanecem vivos. Jesus é igualado a estes, quando assim é proferido a respeito dele. Olha a sutileza da coisa. Ele ressuscitou. Por isso sempre é importante, e você aprenda isso uma vez por todas como um crente, ainda mais um crente presbiteriano, você precisa saber definir as coisas. Definição dos termos é algo essencial para um cristão. Ainda mais falando aqui em teologia. Defina os termos. Quando você fala de ressurreição, você está falando o que com isso? Eu estou afirmando a doutrina bíblica e que também é esboçada nos credos, nas confissões, nos catecismos, na história da igreja, professada é a fé da igreja. Eu creio que literalmente Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e permanece vivo nesse exato momento, como Deus, homem, à direita do Pai. É nisso que eu creio, de alma e corpo, de todo o meu coração, eu creio nisso. Defina os termos. A ressurreição de Cristo, à luz da sua revelação, é isso. Pois bem, vejamos agora algumas respostas que nós damos à luz da palavra de Deus para mostrar a ressurreição do Senhor. Primeiro, textos que nós já citamos aqui semana passada, mas eu quero citar novamente. Peço que os irmãos leiam, abram os textos e vão lendo. Primeiro, eu quero que você veja que a ressurreição do Senhor, ela foi predita no Antigo Testamento. Salmo 16, verso 10, por favor. Salmo 16, verso 10.
Agora vá para Atos 2, do 24 ao 31. Atos 2, do 24 ao 31, que é o texto correferente do Novo Testamento, desse texto que acabou de ser lido. Atos 2, 24 ao 31. Só tem. Vocês querem um texto mais claro do que esse? O apóstolo Pedro, pregando aqui a palavra de Deus, está pegando o salmo que foi citado, o salmo 16, e está interpretando e aplicando a Cristo. E deixando bem claro, Davi permanece morto. Nós sabemos que, e aqui não vou entrar nesse assunto, pelo menos não profundamente, não é meu objetivo. Um dia, quando chegar lá, a gente pode falar sobre isso, a questão do estado intermediário da alma. Então nós sabemos que quem morre, num certo sentido, está vivo diante de Deus, aqueles que morrem com Cristo. Mas o ponto aqui é, aqui, em nossa condição terrena, está morto. O corpo está na sepultura. Davi permanece morto. Aí ele faz o contraste. Enquanto Davi está morto, Cristo, o filho de Davi, está vivo. Vivo, foi ressuscitado. Ressuscitado. Agora vá para Mateus 20, versículo 18 e 19. Mateus 20, versículo 18 e 19. O próprio Cristo predisse. Ele predisse o que iria acontecer. Mateus 20, versículo 18 e 19. Os irmãos lembram o que eu falei domingo agora no Sermão da Noite? Eu disse que, com relação à afirmação de Cristo sobre ele ser o Messias, ele claramente falou, eu sou. Mulher, eu que falo contigo, eu sou o Messias. E naquele contexto também está afirmando a sua divindade, fazendo aqui uma referência ao eu sou da antiga aliança, Yahvé. Então ele afirma a sua divindade, ele afirma a sua messianidade. E eu disse naquele sermão que quando o Senhor fala isso de maneira tão clara diante daquela mulher, é um dos exemplos bíblicos de que só temos 3 caminhos com relação a como tratar Jesus quando nós lemos o que ele diz acerca de si mesmo. Ou você vai chamá-lo de louco, ou você vai tratá-lo como mentiroso, ou você vai tê-lo como, de fato, verdadeiro. O que ele fala é verdade, vai crer nele. Veja a tolice, eu repito isso que eu falei domingo passado, a tolice que é alguém afirmar que Jesus foi alguém bonzinho, que um bom mestre, ensinou coisas legais, princípios importantes para a gente praticar, e fica só nisso. São hipócritas, são mentirosos, deveriam de fato tratar Jesus como eles, consistentemente, o seu pensamento deveria chegar. Se eles não creem nele como Filho de Deus encarnado, o Deus eterno encarnado, o Messias enviado, se eles não creem nisso, à luz do que Jesus falou acerca de si mesmo, eles têm que afirmar necessariamente que ele ou é louco ou é mentiroso. Porque como é que eu posso dizer que ele é bom mestre, que ele é
alguém legal, conquistou coisas boas, e ele mesmo disse de si mesmo assim: eu sou o Messias. Essa pessoa não pode ser alguém, se eu o trato assim meramente, alguém normal. Ou então é normal, mas é alguém que está fraudando as coisas. É um mentiroso, é um falso mestre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com relação a isso? Está claro, irmãos, com relação a isso? Pronto, da mesma forma se aplica a ressurreição. O próprio Jesus falou que ressuscitaria. Agora me diga, quem é o líder em nossos dias que você ouviria, ou naquele tempo, enfim, qualquer líder que você ouviria, um homem que você ouviria, falando isso acerca de si mesmo? Olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E você o não tem como Messias, você o não tem como o Filho de Deus. Ele não é isso para você. Você o teria como? Alguém que fala isso acerca de si mesmo. Que fala, eu vou morrer e vou ressuscitar. Como é que você teria essa pessoa? Ou é um louco, ou é um mentiroso. Ele mesmo disse que ressuscitaria. Pelo testemunho dos 11 apóstolos. Veja, Atos 1:3. Atos 1:3. Pelo testemunho dos 11 apóstolos. Isso é maravilhoso. Lucas está falando de uma maneira também explícita que o Senhor, ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Uma demonstração disso: ele não apenas apareceu e foi embora, ele passou 40 dias ainda com eles, dando provas que ele estava vivo, que ele foi ressuscitado. Agora veja, pelo testemunho específico de Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 8. 1 Coríntios 15, versículo 8, pelo testemunho específico de Paulo. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Quando foi que Paulo viu ele? Lá em Atos capítulo 9. Lá em Atos 9, o apóstolo Paulo viu o Senhor ressurreto. Isso também encontra-se em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Gálatas 1:12, Paulo diz: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo ressuscitado entregou a revelação a Paulo. E, como eu falei, em Atos 9, do versículo 3 ao versículo 8, narra esse encontro do Senhor com o apóstolo Paulo, dando provas da sua ressurreição. Volte para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, e leia, por favor. Ele foi visto por 500 irmãos de uma só vez. 1 Coríntios 15, 6. O que Paulo está dizendo? Há um número enorme de pessoas que viram o Senhor ressurreto. E, para vocês não terem nenhuma dúvida disso, se vocês quiserem, boa parte dessas pessoas ainda estão vivas. Vocês podem ir até eles e asseverar isso, e confirmar esse testemunho. Há quem já morreu, mas há aqueles que ainda vivem, nos dias de Paulo, ali naquele momento, que podem confirmar que o testemunho é verdadeiro. Continuando, Hebreus 2:4. Hebreus 2:4. Pelos milagres operados pelos apóstolos como atestado do fato. Hebreus 2:4. Pelo testemunho do Espírito Santo, em Atos 5:32, por favor, Atos 5:32. Vamos correr aqui um pouquinho pelo horário. Atos 5:32.
E aí agora vem um argumento que eu acho excelente, porque esse argumento ele dá base para essa doutrina e para outra ao mesmo tempo. Pela mudança do dia de repouso, o dia do descanso. Eu não sei se você parou para pensar nisso já. Muitas vezes nós argumentamos, nós reformados, a mudança do dia do sétimo para o primeiro dia da semana como fundamentada na ressurreição de Cristo. E de fato, o que é que vai fazer essa mudança? O que é que marca essa mudança? É a ressurreição do Salvador, do Senhor Salvador no primeiro dia da semana. Muda-se o dia a ser guardado na nova aliança, do sétimo para o primeiro. Então nós temos na ressurreição de Cristo um fundamento para a mudança do dia. Mas pare para pensar agora no contrário. Veja, da mesma forma podemos afirmar que o dia do Senhor ser o primeiro dia da semana agora é um testemunho, é um fundamento da ressurreição de Cristo. Ou melhor, é um testemunho da ressurreição de Cristo. Por quê? Por que os apóstolos começaram a guardar o primeiro dia? Por que eles começaram a se reunir, a cultuar a Deus no primeiro dia? Qual era a razão de fazer isso? Qual era a razão? Se você olha para a história da igreja, você vê por que esse dia passa a se chamar dia do Senhor, já em Apocalipse 1, versículo 10, pelo apóstolo João, e depois também fora dos escritos bíblicos, é chamado pelos pais da igreja dessa maneira, tratado assim de forma especial. Por quê? Por quê? Porque o Senhor havia ressuscitado nesse dia. O que eu quero dizer com isso? Olha uma das implicações. Os ímpios, pelo menos no contexto ocidental, tá? Podemos falar isso de forma bem tranquila. Os ímpios, de forma geral, isso é verdade, sabemos, têm o primeiro dia da semana como um dia de descanso. Claro que eles não guardam, não descansam como o Senhor Deus ordena, mas eu digo assim, o domingo é, no nosso calendário, um dia considerado como um dia de folga. Por que isso aconteceu? Por que nós temos esse dia como um dia separado, um dia diferente? Por quê? Por que há séculos, há milênios, esse dia é tratado assim, o primeiro dia da semana? Por quê? Ele permanece como um memorial, como um testemunho da ressurreição de Cristo. O que vai servir também como uma prova acusatória àqueles que não creram no Senhor. Tiveram o domingo dado a eles para guardarem, para se deleitarem em Cristo na sua ressurreição, tendo isso como uma prova, como testemunho dessa ressurreição, e aí eles nunca creram. Nunca creram. Eu não sei se você parou para pensar nisso já, de como as duas coisas estão relacionadas, a ressurreição de Cristo e o dia do descanso a ser guardado agora. Não só como o dia do descanso sendo mudado por causa da ressurreição, mas também como ele mesmo sendo um testemunho dessa ressurreição. Por isso, e aqui eu vou só fazer essa aplicação bem breve, para a gente concluir aqui com algumas citações, bem breves também. Por isso que, se você não proclama a ressurreição de Cristo no dia do Senhor, todos os dias, mas especialmente nesse dia, se a sua vida não é para fazer isso no dia do Senhor, você está pecando contra o propósito desse dia, dentre outras coisas. Dentre outras coisas. A centralidade desse dia é te lembrar da ressurreição de Cristo, da sua vitória sobre a morte, da garantia de vida eterna, da obra de Cristo consumada, dela ter sido aceita pelo Pai, recebida por Ele. Então, se você nesse dia não amanhece já o dia, e termina o dia, e vive todo esse dia, para anunciar com suas palavras, com sua vida, com seus pensamentos, a ressurreição de Cristo, você está pecando contra o propósito desse dia. Pois bem, aqui eu quero concluir, irmãos. Só lembrando algumas questões bem breves. A importância do fato aqui dessa prova ser fundamental. Primeiro, a ressurreição de Cristo ela é a garantia para o cumprimento de todas as profecias e promessas de ambos os testamentos. É na ressurreição de Cristo que nós temos a confirmação dessas promessas. Se ele não tivesse ressuscitado,
nós não teremos confirmação de nenhuma promessa. Ele permanecendo morto, nós não teríamos nenhuma garantia de que o Pai aceitou a obra que ele realizou. Segundo, a ressurreição provou ser ele o Filho de Deus, porque ela autenticou suas reivindicações e porque ele ressuscitou por seu próprio poder. Guarde essa informação, eu vou trabalhar isso na semana que vem. Terceiro, ela foi uma aceitação pública pelo Pai de sua obra medianeira, em nosso favor, como eu já falei. Ela testemunha isso, o Pai recebeu a obra. Quarto, por isso temos um advogado junto ao Pai. Por que nós temos? Porque ele ressuscitou. Ele está lá vivo, ressuscitado. Quinto, se Cristo vive, se ele ressuscitou, se ele está vivo agora, isso é garantia de que nós também viveremos. E sexto e último lugar, sua ressurreição, atrelada a isso, assegura a nossa. Ou colocando de forma melhor, em primeiro lugar, a ressurreição dele assegura que estamos vivos agora. Se estamos nele, estamos vivos agora espiritualmente. E um dia, mesmo que morramos aqui, experimentamos a morte, viveremos com ele para todo sempre, seremos ressuscitados. Essas são algumas implicações da doutrina da ressurreição. Semana que vem, se Deus quiser, daremos continuidade e veremos as proposições de forma mais direta do Catecismo Maior, da pergunta 52, trabalhando cada uma delas, comentando brevemente, fazendo uma rememoração do que foi dado aqui também nessa quarta-feira. Então nos ajude a amarmos a ressurreição de Cristo, zelarmos essa doutrina e a proclamarmos com palavras e obras em nossas vidas. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, por tudo, pela essa ressurreição maravilhosa de Cristo, que nos assegura, ó Deus, vida eterna. Te pedimos agora que nos conduza a esse momento de oração que teremos separadamente e ouça, ó Deus, as súplicas do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.